Veja no ICL Notícias, segunda edição. A justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Sem trégua para Jair no STF. Primeira turma mantém prisão preventiva de Bolsonaro por unanimidade. Encontro dos desesperados. Após prisão, PL se reúne em Brasília para discutir estratégias e volta a falar em anistia. Enquanto sofre pressão de bolsonaristas, Hugo Mota rompe relações com o líder do PT na Câmara e desgasta a relação com o governo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando. Estamos ao vivo nos nossos canais no Instituto Conhecimento Liberta. E você pode nos acompanhar já nessa segunda-feira, começando a semana com Bolsonaro preso. Chico Sá, boa tarde para você. Olha, a gente chegou um pouquinho atrasado do plantão no final de semana, Exatamente. né? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Não estávamos na super live do sábado. Não de presente, né? Estava ali na audiência, eu estava em São Cristóvão, Festival de São Cristóvão, em Sergipe. Aquela festa, todo mundo vendo o ICL, que o ICL lá é amado como em todo o Brasil. Eu estava em Minas Gerais também. Que bacana. Abraço para Minas Gerais. Brasilzão comemorou, é outra etapa, né, do noticiário, que agora é um Bolsonaro na PF, depois de toda aquela... Ele diz que é alucinação. A alucinação que eu conheço é o melhor disco do Belchior. Fora aquilo, eu não conheço outro tipo de alucinação. Uns falam que é tentativa de fuga, e resta saber para que país. Eu acho que a única dúvida é essa. Eu apostaria ali no esquema Trump mesmo. Não negociação direta dele, que ele não está com essa moral toda, mas ali o segundo escalão com o segundo escalão, e ele acreditou na possível ida para a embaixada e isso deu mal. É um caminho que alguns bolsonaristas já percorreram, né, Chico? Recorrer, ou tentar, pelo menos, recorrer aos Estados Unidos. Alguns não conseguiram, né? Teve um plano frustrado ali da Carla Zambelli, por exemplo. Exato. Acabou indo para a Itália. Talvez até se tivesse ficado nos Estados Unidos, não teria sido presa como foi. Eu acho que ela tinha se livrado. Talvez, né? Mas a bancada está crescendo, né? A bancada fora do Brasil está crescendo. É isso. Eduardo, Ramagem, todo mundo lá. Agora, a gente vai falar muito sobre isso ainda ao longo do programa, sobre essas idas e vindas do Jair Bolsonaro. Teve o Bolsonaro falando primeiro que bateu a tornozeleira na escada, só que não tinha muito como não ver a tornozeleira danificada, né? Ele foi questionado pelos agentes, a gente vai falar sobre tudo isso. E depois ele foi para essa última versão que o Chico estava explicando aqui, que usei medicamentos, né? Estava fazendo uso de medicamentos e tive paranoia, tive alucinação. Tava doidão e foi direto, peguei a solda. O meme, né? Vivo, foi mal, tava doidão. Fato é, Chico, que essa decisão do Alexandre de Moraes, que foi uma decisão monocrática, né, pela prisão preventiva, a primeira turma lá do STF decidiu, por unanimidade, manter, então, essa prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro. A gente teve votos, estou falando da primeira turma, né? Então, do Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que seguiram o Alexandre de Moraes, o relator. Então, uma decisão por unanimidade, reforço aqui. O Alexandre de Moraes, ele converteu uma prisão domiciliar, né, do Bolsonaro em preventiva no último sábado. A gente teve uma ampla cobertura, como a gente já conversou aqui. E uma decisão que foi tomada por diversos fatores. Teve a questão do Flávio Bolsonaro também, na sexta-feira convocando uma vigília. Poucas horas depois, a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica por parte do Jair Bolsonaro. Agora ele está lá na sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vamos chamar a Heloísa Vilela para trazer alguns detalhes a mais sobre o voto do Alexandre de Moraes e outros ministros. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Elô. Boa tarde,
Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, aconteceu o que todo mundo já sabia que ia acontecer, né? A reconfirmação de toda a argumentação do Alexandre de Moraes a respeito dessa tentativa que aparentemente era uma tentativa de fuga, tentar danificar, destruir, retirar a tornozeleira eletrônica. Ninguém está aqui levando muito a sério essa história de surto, porque até porque, né, ninguém tem surto de um dia para o outro sem ter problemas psiquiátricos. Então, eu acho até uma falta de respeito com quem tem problemas psiquiátricos ficar tentando jogar na conta de um surto de uma hora para outra. Foi uma tentativa de se livrar da tornozeleira e aparentemente num plano ali de fuga para seguir o exemplo de outros que já estão no exterior, mais recentemente o Ramagem. Elô, um pouquinho Não, por só, favor. Chico, já vou passar a palavra para você, só para trazer um pouco do voto do Alexandre de Moraes, né? Ele disse que o ex-presidente, a partir disso que a Elô está falando, né, violou dolosa e conscientemente a tornozeleira eletrônica. Olha aí o voto na tela. Vou ler um trechinho para vocês. A continuidade no desrespeito às medidas cautelares, entretanto, não cessou. Então, não é de agora. Pelo contrário, ampliou-se na última sexta, dia 21 de novembro, quando Jair Bolsonaro violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico, conforme comprova o relatório da CEAP acerca da monitoração eletrônica de Jair. Posso trazer mais um trechinho do Flávio Dino? Ele destacou a periculosidade do Bolsonaro. Olha que importante esse trecho que a gente traz aqui também. Vamos colocar na tela sobre o voto do Flávio Dino. Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade. Aí coloca entre parênteses. Probabilidade de tornar a cometer delitos, ou seja, fazer mais de uma vez, né, isso, como ele tem feito, demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Então, esse é um trecho do Flávio Dino. Acho que ambos reiteram, né, aquela justificativa das autoridades, Chico, principalmente a Polícia Federal, que já pediu na sexta-feira, quando o Flávio convocou a vigília, já dizia, olha, é perigoso, já levando em consideração todo o histórico, né, realmente de o Bolsonaro conseguir fugir no meio disso tudo. O risco era real, né, e aquele desespero todo de cortar, de derreter a tornozeleira mostra que havia uma pressa, quase como se tivesse ali um carro esperando, né? Eu creio que o plano mesmo era lotar ali a frente da casa, colocar ali uns manifestantes e, na sequência, a fuga. O mais lógico é ser embaixada. A gente pensa em embaixada pela proximidade geográfica, por ser uma solução mais fácil, uma vez dentro de uma embaixada, estaria num território de outro país e dali seria fácil pedir um asilo político, alguma dessas possibilidades. Assim, não há outra possibilidade de, não, estava doidão, cortei a tornozeleira, estava doidão, o remédio pegou mal ali, bateu errado e eu... Não há outra possibilidade. Eu acho que tudo isso é para tentar enganar a audiência. E isso cola no público deles, que está sempre afim de uma história cada vez mais maluca. Quanto mais maluca, que beire uma idolatria a pneu, melhor para o bolsonarismo. Mais cola. Mas, na real, é de quem ia fugir. O Ramagem já está lá, eu acho que a rota seria a mesma. Acho que foi por pouco que a PF não perde o Jair Bolsonaro de vista. É isso, né, Elô? Lembrando que a gente teve o alarme à 00:08. Vai lá. Você já imaginou como seria, que confusão seria, que estrago eles iam provocar? Primeiro, a desmoralização das autoridades brasileiras. Segundo, a criação de uma turma paralela falando do Brasil o tempo todo num país estrangeiro e provocando problemas diplomáticos, inclusive. Agora, não vamos nos esquecer que Bolsonaro disse que jamais seria preso. Então, a prisão dele, o Flávio Dino destaca os 3 pontos que justificam uma preventiva, né? Seriam o descumprimento da cautelar, provocar confusão na ordem pública e a materialidade de crime e indício de autoria. Isso tudo estava presente. Então, todos os motivos que corroboram a adoção de uma
prisão preventiva como essa estavam lá presentes. E, além disso, tem o histórico do Bolsonaro, que a gente sabe qual é, de se esconder atrás da população quando ele quer arranjar uma tremenda confusão. Manda a população na frente e ele fica lá escondidinho, parecendo que ele não tem nada a ver com isso, como ele fez no 8 de janeiro. Então, ele tem um histórico que lhe antecede, além, claro, das medidas concretas, das coisas concretas que aconteceram, que levaram a Polícia Federal a soar o alarme e a Justiça prontamente tomar uma decisão. Eu queria recapitular muito rapidamente essa história, né? Eu disse aqui que primeiro, ali no começo, tem no relatório também da Polícia Federal que o Jair Bolsonaro, ele tinha justificado que tinha batido a tornozeleira na escada. Essa foi a primeira versão, que até muita gente não ressaltou. A primeira versão ficou como aquela que o vídeo, que rodou muito aqui na nossa programação, nas redes também, da agente perguntando para o Jair Bolsonaro como que ele tinha tentado violar a tornozeleira eletrônica. E ele fala, um ferro. E ela pergunta, como assim, um ferro de passar? E ele, não, um ferro de solda. A gente até tem o trecho dessa fala. Vamos ouvir mais uma vez, porque eu acho que vale a pena para a gente entender o contexto. Vamos lá. Equipamento 85916-5. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou, não. Tô limpando aqui, né? Boa noite, Aliás, ele fala final da tarde, quando ele é questionado, e na audiência de custódia no domingo, ele diz que foi à noite. Isso também é outra coisa para prestar atenção, além daquela questão da alucinação, de certa paranoia, que ele alegou também depois na audiência de custódia. São 5 desculpas diferentes, né? Tava doidão, foi à tarde, foi à noite, e por aí vai. Mas é uma tentativa de fuga. Devia ser honesto, pelo menos nessa hora, e reconhecer o que tentou fazer, queria se mandar escafeder, espirulitar, e use a palavra que quiser, né? Tomar chá de sumiço e por aí vai. Ser honesto, você está pedindo muito, né, Chico? Bom, mas seu Jair, pelo menos uma vez, seu Jair. Não aconteceu nunca, não ia acontecer agora, né? Como eu disse, ele se esconde atrás da população que ele mobiliza, o que é realmente um problema sério, né? E uma população, né, que você pega, claro que não são todos, muita gente já mudou a essa altura, ao longo dos últimos anos, foi sentindo o tamanho da farsa que é esse homem. Mas muita gente ainda em rede social, né, mantém uma defesa delirante, uma defesa para lá de paranoica, acreditando ainda que está pressionado, e uma vez pressionado, não aguenta tanta injustiça. Gente, o cara é um preso, estava sob o benefício da prisão domiciliar, ele não podia romper aquilo, ele sabia que ali ia apitar em algum lugar. Ô Chico, tem um trecho aqui para a gente só incluir, Elo, e eu te passo a palavra também, quando ele está falando na audiência de custódia, a gente tem um relatório, né, o documento que foi produzido a partir desse depoimento, que é o seguinte, ele diz, o depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira. Vou pedir para a nossa equipe colocar na tela também, para quem nos acompanha em vídeo. E aí, o trecho continua aqui, de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião.
Então, aqui o destaque é sobre essa questão da alucinação, né, que o Jair Bolsonaro justifica como um medicamento bastante recente até, se não me engano, 4 dias que ele alega no depoimento, né, Lu? Exatamente. Agora, Gabi, isso a gente vem dizendo que isso pode ter atrapalhado muito as intenções do Bolsonaro de cumprir essa pena por conta da tentativa de golpe em casa. Porém, eu acabei de ter aqui uma informação de que existe uma grande articulação pesadíssima acontecendo nos bastidores de Brasília para que ele faça justamente isso, para que ele cumpra a pena dos 27 anos e 3 meses em casa, com medidas mais duras, tipo não poder receber ninguém que não seja da família, uma domiciliar mais pesada. Mas que esse grupo que está negociando isso, e aí você teria aí vários personagens, como, por exemplo, o Michel Temer, o Arthur Lira, o Davi Alcolumbre, o próprio Hugo Mota, uma grande discussão aí acontecendo para ver se não vai ser possível ele ficar pouco tempo, uma semana só na cadeia, como antes se imaginava, vai ter que ficar um pouco mais, mas ainda assim é uma articulação pesada para que ele cumpra essa pena logo, logo, em casa e não na Papudinha, para onde ele deve estar indo amanhã ou depois. Chico, eu já vou passar a palavra para você, mas nesse momento o PL, né, o partido do Jair Bolsonaro, está fazendo uma coletiva de jornalistas. A gente vai assistir um trechinho e ver o que está acontecendo por lá e já volta a conversar. Vamos ver. Candidato, que é lamentável. Lamentável porque eu não sei até quando haverá essa espécie de procuração que é dada, né, por uma parte ao Alexandre de Moraes, para ele continuar fazendo o que está fazendo. Isso tem que ter um limite em algum momento, né? E a gente agora tem essa cabeça, esse foco, que o nosso objetivo único agora é a anistia. Você disse que vai, ao longo dessa semana, observar como é que vai ser ali. A previsão é na semana que vem tentar tratar de anistia? Ou não, estamos tratando todos os dias. Isso foi com relação a possíveis, me perguntaram sobre vigílias aqui, alguns atos, a gente vamos aguardar essa semana para o que vai acontecer essa semana. Esperamos que seja pautado essa semana. Aí a gente volta para avaliar. Estamos trabalhando para isso. Pode ser levado na reunião de pauta? Bom, a gente ouviu um trechinho, Elo, o que me chamou a atenção, e Chico, de cara, foi o Flávio Bolsonaro dizendo: o nosso objetivo único agora é a anistia. Voltou com a anistia, então, né? E um clima de arrogância de todo mundo, né? Não, estamos trabalhando, não sei o quê. Gente, e ataque ao Alexandre de Moraes, o cara mete um ferro numa tornozeleira, que era uma, digamos assim, um benefício que a justiça dava para ficar em casa. Olha, você fica em casa, mas fica com essa tornozeleira, até porque realmente há a possibilidade de fuga, porque os sinais que vêm dessa família são esses. O filho já está por lá, o Ramagem já está por lá também, que é outro grande aliado. O natural é que o Xandão, o Supremo, ficasse de olho, porque a fuga é uma realidade no mundo da frouxidão do bolsonarismo. Mas eles falam agora na coletiva com ar de arrogância. O Marinho lá, senador pelo Rio Grande do Norte, falando com uma arrogância, meu Deus do céu. O Rogério Marinho, né? O Rogério Marinho. Chico, eu acho que a gente tem que olhar para isso assim, eu acho que não é arrogância, está disfarçada de arrogância, mas é desespero, porque a gente não viu nenhuma mobilização popular como eles achavam que haveria no dia que Bolsonaro fosse preso. Tá certo que a prisão dele pegou todo mundo de surpresa, inclusive nós e os seguidores dele, mas de lá para cá você já teve tempo de organizar alguma coisa. O próprio Flávio Bolsonaro foi pífio, que teve aqui no sábado não eram 10 pessoas, hoje tem 3 aqui, tá? Tô contando literalmente 3 pessoas, muito menos do que o grupinho que estava fazendo festa aqui atrás, comemorando agora há pouco. Então, eles não conseguiram essa mobilização popular. O Flávio Bolsonaro fez uma live logo depois, no fim do dia, no sábado, quando o Bolsonaro foi preso, deu 12 mil pessoas, que não é nada
para eles. Então eles estão desesperados porque a mobilização popular não veio. E eles estão se organizando para tentar fazer com que haja uma mobilização popular. Eles estão discutindo com advogados do Bolsonaro se fazer uma vigília aqui na frente da PF traria mais problemas e mais complicações para o Bolsonaro. Eles não têm certeza. Então eles estão planejando várias coisas e no Congresso vão brigar por essa tão falada e que não foi a lugar nenhum, né, essa anistia. Mas existe uma situação de conflagração no Congresso hoje que pode abrir brecha para, por pirraça, uma proposta dessa ser colocada em votação. Então, tem muitas peças se mexendo, mas eu acho que o principal ponto que vai contra eles é a ausência de manifestação, de mobilização pública em favor do Bolsonaro. O Chico, chamando a atenção para algumas pessoas que a gente viu nessa coletiva, dava para ver ali o Sóstenes Cavalcante, também o Flávio Bolsonaro, como você disse também o Rogério Marinho, eles dois, né, o Rogério Marinho e o Flávio Bolsonaro, no momento que a gente transmitiu rapidamente ali a fala da coletiva, eles estavam na linha de frente. Mas essa reunião aconteceu quase que às pressas. Agora a gente está vendo aí mais uma vez, né? Essa imagem que eu comentei está acontecendo ao vivo agora também. A gente tem mais um ministro bolsonarista ali atrás, né? Atrás do Flávio Bolsonaro. Se eu não me engano, agora que eu comentei, o Flávio Bolsonaro entrou bem na frente dele. Mas... o que foi da educação, né? O pastor... Exato. E daqui a pouquinho a gente traz aqui, vou checar o nome dele e trago para vocês também. Mas, enfim, a gente tem ali um momento de reunião, né, como a Elô ressaltou, e acho que muito bem, do desespero logo depois da prisão, né? Então, o Milton Ribeiro, o Ricardo Gouveia, aqui na nossa equipe, que trouxe a lembrança, estava logo atrás do Flávio Bolsonaro. Enfim, um momento de reunião justamente para demonstrar, né, tentar demonstrar a força ou a arrogância, como o Chico colocou, mas tentar demonstrar diante desse momento. Agora, falar em anistia, no momento como esse, depois de toda a desmoralização que já, né, com o Paulinho da Força, aquela reunião... Voltar com essa ladainha, né? Mas eu prefiro agora o diagnóstico da Elô. Eu acho que é mais desespero mesmo. Sim. Voltando a olhar a cara de todo mundo ali, está mais para desespero. Eles têm chance no Congresso. O Congresso vive um momento de... Tem o Hugo Mota, está revoltadinho com o governo. É verdade, desculpa, Chico, te interromper. É o Osmar Terra, não é o Milton Ribeiro. O Osmar Terra? Que está atrás do Flávio Bolsonaro. Eu achei que era o Milton Ribeiro da educação. Então é o momento de uma revolta ali do Hugo Mota. É o momento que eles acabaram de emplacar esse PL da bandidagem .2 aí, que protege criminoso de alto porte, criminoso de Faria Lima, banqueiros e etc. Eles são fortes. A esquerda tem 120 votos. Quando estica muito a corda, vai para 130 e olhe lá com o outro aliado de fora. Mas a esquerda, a meu ver, não tem força para barrar projeto de anistia no Congresso. Eles estão sem mobilização alguma, não conseguiram juntar ninguém. A festa foi do lado dos que acham que o Bolsonaro tem que pagar pelos 700 mil mortos, que o Bolsonaro tem que pagar pelo seu racismo, pelo seu machismo, por tudo que representa, né, pelo conjunto da obra, do que significa aquele ser chamado Jair Bolsonaro, que deve ao Brasil há séculos. Então, foi muita festa desse lado, nenhuma comoção do lado do chamado bolsonarismo, mas no Congresso, né, Elô? No Congresso eles têm força. É a turma da PEC e da bandidagem. O que eu acho... Sim, mas o que eu acho importante é que eles andam muito pressionados pela opinião pública, nas redes sociais, inclusive. Então, a gente está vendo agora uma briga aberta entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. O Hugo Mota deu uma entrevista dizendo que está rompido com o Lindbergh, que não aceita a maneira como ele está defendendo as pautas do governo. E o Lindbergh respondeu dizendo
que ficou impressionado com a imaturidade do Hugo Mota, porque ele, Lindbergh, tem as posições mais conhecidas daquela Câmara, que ele não surpreende ninguém, porque tudo que ele faz, todo mundo já sabe com antecedência, porque todo mundo sabe o que ele defende. Então, a situação está bem ruim entre eles e o Hugo Mota pode aproveitar esse momento de irritação para botar uma proposta que vai deixar o governo mais uma vez irritado, porque a gente sabe que isso não passa, são umas araras passando aqui, tá todo mundo enlouquecido, gente, mas isso não passa no STF, entendeu? Então é briga perdida, mas é para mobilização política, nada mais do que isso. E no Senado a gente tem o Davi Alcolumbre irritadinho também, porque o presidente escolheu o Jorge Messias para a vaga do Supremo e ele queria que fosse o Pacheco. E ele está todo irritado, vai botar uma pauta-bomba lá para o governo gastar mais 20 bilhões e tal, e está dizendo que vai pautar essa sabatina do Messias quando for a hora, ou seja, está fazendo um jogo duro danado. Porém, devo dizer que acho que Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão os dois terceirizando a briga. Como eles não vão comprar uma briga direta com o Palácio do Planalto, Hugo Mota está brigando com o Lindbergh e Davi Alcolumbre está dando gelo no Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado. Então eles estão terceirizando a briga para não enfrentar o Lula ou o Palácio diretamente, porque nesse momento, gente, eu acho, minha avaliação vocês podem discordar, mas eu acho que tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota precisam mais do Lula do que o contrário. Então, vamos ver qual vai ser o clima, qual vai ser a temperatura na quarta-feira de manhã, porque vai haver uma grande cerimônia no Palácio do Planalto para o Lula sancionar aquela lei do imposto de renda. Sim. Ele vai sancionar isso quarta-feira de manhã e todos esses personagens que eu mencionei estarão presentes, serão convidados. Então vai ser uma cena para se observar com atenção. Com toda certeza, Elô, corroborando com o que você disse aqui, tem muita gente falando sobre essa questão do Messias ali, que é um componente que o Flávio Bolsonaro, nessa reunião que aconteceu a portas fechadas, ficou defendendo, né? Tentar boicotar a indicação do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. Ele defendeu derrubar. Agora, se ele vai conseguir, já é uma outra história. Eu acho muito difícil também que isso aconteça a essa altura. Chico. Elô, se você quiser arrematar, querida, eu já vou me despedir de você, mas a gente se vê de novo em breve. Brigadão, aliás, você tem feito um trabalho desde sábado aí, que eu estou acompanhando você ligada desde sábado. Valeu, querida. Vai lá, pode arrematar. Todos nós, né? Todos nós, porque o pessoal aqui, os que estão na frente da Câmara e os que não estão, né? Porque são muitos também, todo mundo participando. Mas eu acho que você tem razão, acho que vai ser difícil derrubar essa indicação do presidente Lula, do Jorge Messias, até porque muitos conservadores no Senado o veem com muitos bons olhos. E ele foi um cara que trabalhou muito no Senado, então ele tem excelentes relações. E os dois ministros mais conservadores do Supremo, o Cássio Nunes e o André Mendonça, também apoiam a candidatura dele. Então eu acho que ele tem muita chance, pode ser que o processo seja um pouco mais demorado do que se esperava. É isso aí, Elô. Um beijo, minha querida. Bom trabalho para você aí em Brasília. A gente se vê amanhã. Um beijão. Até amanhã, pessoal. Boa noite, querida. Bom, a gente justamente segue falando sobre isso aqui ao longo do programa, mas antes disso, é só checar aqui com o nosso querido Ricardo Gouveia se já teremos Rodrigo Viana agora. Opa, reforço no time. Antes disso, a gente vai conversar com o pastor Ismael Lopes. Já tivemos um spoiler aqui na tela. É um prazer te receber, o pastor que é teólogo, membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Já vou também trazer o contexto aqui, porque o pastor Ismael Lopes viralizou. Acho que muita gente aqui que está nos acompanhando na nossa audiência viu nesse final de semana que ele se infiltrou ali num ato bolsonarista, estava na cara do Flávio Bolsonaro e defendeu que o Jair Bolsonaro responda pelos crimes da pandemia. Foi agredido. Pastor, uma boa noite para o senhor. É um prazer te receber aqui. Que coragem, hein, pastor? Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite.
E é isso, eu tive um ato inicialmente não planejado, né? A ideia, a princípio, não era fazer uma fala no evento, mas acabou ocorrendo. Eu fui, na verdade, para fazer mais uma galhofa, assim, gravar um videozinho ali de fora, dar uma brincada sobre o número de pessoas que estavam lá, mas enfim, as coisas acabaram correndo e aconteceu, e acho que o saldo é positivo. Pastor, o senhor acabou tocando numa questão muito importante durante aquela fala ali no meio dos bolsonaristas, que é um fenômeno na igreja evangélica hoje, você ter muitas denominações entregues à política e longe da questão espiritual. Uhum. Aquele ponto eu acho que acaba chamando a atenção e mexendo um pouco com a cabeça dos próprios bolsonaristas, porque é uma realidade, não é isso? Existe uma instrumentalização da fé para uma política partidária, né? Eu particularmente parto do princípio de que a fé ela é política, mas política no sentido de desenhar uma visão de mundo, um projeto de sociedade que deveria ser justo, acolhedor para todas e todos. O que não é o caso nessa política de extrema-direita. É uma instrumentalização a partir de uma perspectiva moral falsa, e para levar a boa-fé das pessoas para o ralo, né? Se aproveitar da boa-fé de gente crente, gente honesta, mas que se é alguém falando em nome de Deus, como você contraria? Essa que é a questão. Como que alguém de fé contraria o que Deus está orientando? Então, esse uso deveria ser criminoso, inclusive, é o que eu defendo. Pastor, eu queria te ouvir também sobre o contexto em que tudo aconteceu, né? Como é que foi essa participação, em qual contexto que isso se deu, como é que você acabou indo parar ali? E também se em algum momento você sentiu algum receio, né? Porque realmente a situação, a gente viu que chegou a sair do controle, mas poderia ter escalado de uma maneira que a gente não consegue controlar, né? Então eu imagino como é que foi para você, queria um pouco te ouvir sobre como que foi nesse momento estar ali, né? O que você sentiu medo, se achou que poderia escalar? Eu tenho repetido isso, né? Medo a gente tem, mas não usa. Então como eu disse, a princípio eu ia fazer só uma piada lá, não no microfone, né? Mas eu comecei a ouvir as orações, ouvir as reflexões, o uso dos textos bíblicos, e aí eu fiquei bravo mesmo. E aí eu fui em direção para ver se eu conseguia a fala, falei, agora eu vou falar nesse negócio. E aí falei com o rapaz da segurança, ele pediu que eu falasse diretamente com o Flávio. Aí eu fui até o Flávio, pedi a palavra, ele acenou com a cabeça, assim, e aí quando terminou a reflexão principal da noite, o pastor que falaria depois não estava presente, ele faltou. E aí eu fui encaixado nesse buraco da programação deles e aí fiz a reflexão em Eclesiastes 10. Muito bom. Pastor, como é que o senhor avalia o cenário, né? O cenário, já que estamos falando de política e religião, qual o cenário que o senhor projeta para 2026 em relação a preferências eleitorais? Porque a gente escuta muito falar nos Silas Malafaia da vida, nos pastores das mega igrejas, e esquece daquelas igrejas da periferia, as igrejas menores. Como é que o senhor faz uma projeção, já que é inevitável essa participação política da igreja no Brasil? Como é que você vê o cenário para o próximo ano? A esquerda continua muito em minoria no segmento dos evangélicos, ou isso vem mudando? Eu acho que isso tem uma certa mudança, mas ainda seremos minoritários no próximo ano, que é quando o nosso trabalho nessas iniciativas, nesse diálogo, se torna muito importante. Mas o que acontece? Existe uma falha, que eu acho que inclusive é uma falha da direita e que a gente repete, que é achar que o grupo evangélico é homogêneo, e ele não é, ele é muito diverso. Então, essa diversidade abre um espaço para que a gente apresente. E o povo evangélico não é só evangélico. O povo evangélico tem raça, tem gênero, tem classe social, tem categoria de trabalho.
Então a gente precisa entrar nessas similaridades com o nosso campo, que é uma experiência que eu estou tendo agora. Inclusive, muita gente identificada com a direita me procurando mais curioso do que para me atacar. E a gente tem conversado, eu tenho visto que é gente, e aí eu sempre busco essa similaridade, né? Falo, você não trabalha? Você não é classe trabalhadora? O que você acha desse tipo de política? Ele, eu concordo. Então, essa é uma política da esquerda. Por que você não apoia a gente? Então, eu tenho buscado esse caminho e eu acho que é uma saída para nós. Muito rapidamente, pastor, aqui a gente tem recebido muitas mensagens, né, da nossa audiência, enquanto o senhor está aqui junto com a gente, falando sobre, ressaltando a sua coragem diante do que aconteceu, mas eu te pergunto como é que tem sido a reação disso, se você tem recebido mensagens de apoio, se foi também procurado por bolsonaristas, enfim, como é que foi depois da viralização do vídeo? Eu recebi, a última vez que eu olhei, eu tinha mais de 12 mil solicitações de mensagem. Acho que eu consegui abrir e responder, a grande maioria são de apoio. Tem essa parcela de gente que não é alinhada politicamente, mas que está curiosa e tal, e faz as perguntas, mas também tem os ataques. Aí tem ataques dos mais diversos, mas eu não recebi nenhuma ameaça objetiva. Eu estou tomando os devidos cuidados, sabe? Tenho, enfim, me assegurado de não me expor demais, pelo menos nesse momento, mas é isso. Assim, acho que vai ser inevitável que os ataques venham, porque é a forma como eles trabalham. E não sobrou mais nada para o bolsonarismo a não ser o apelo religioso, porque se você usar Deus não tem como contrariar. E eu acabei atacando justamente o último trunfo que eles têm. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, recomendo também a leitura no nosso site, a gente tem uma entrevista com o Ismael Lopes também, falando a respeito desse assunto. Muito obrigada pela sua presença aqui no N2, foi um prazer te receber, Ismael. Eu que agradeço o convite, gente, sigam na luta, no trabalho, vamos juntos. Um grande Obrigado, abraço. Pastor, até mais. A gente continua por aqui, Chico, falando nessa atitude que foi realmente muito corajosa, como está ressaltando a nossa comunidade, a nossa audiência aqui. Porque é um perigo físico mesmo, né? Claro. Você corre o perigo de ser linchado. Mas eu acho que a gente precisa desse tipo de gente corajosa, né? Porque ele ali, o pastor, em 5 minutos, ele destrói ali um bocado de clichês, de mitos, né? Falando na cara do filho do Bolsonaro o que deve ser falado. Fica difícil perdoar um cara que ria, que fazia piada das mortes durante a pandemia. Então, tudo que o pastor falou é absoluta verdade. É isso. E, bom, eu acho que vale a pena a gente fazer uma conexão aqui. Todos os dias a gente traz uma análise com base no conhecimento, né, no pensamento crítico, que é uma estreia que a gente tem essa semana num curso de pós-graduação aqui do ICL, Chico. Então, a gente coloca aqui, traz essa lembrança para quem está nos acompanhando, que a gente tem a nossa primeira pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Aliás, é a primeira pós no Brasil em Teoria Crítica da Sociedade, né? Então, a gente tem professores como o Vladimir Safatli, tem a Márcia Tiburi, o Elias Jabbour, tem também a Nancy Fraser, eu acho que vale sempre ressaltar aqui. Nossa, esse é o nomão da parada, né? É isso, uma inspiração para muita gente, a Nancy Fraser, a professora. Total. Vai ser no dia 27 de novembro, que é quinta-feira agora, 8 horas da noite, então vai lá em icln2.com.br, aqui a gente está com o endereço do ICL Urgente na tela, mas tem o do N2, o icln2.com.br, para você acessar e poder ter acesso às condições especiais. Agora sim, a gente está com o endereço aqui embaixo. Você também pode apontar, se você estiver assistindo pela televisão, você pode apontar o seu celular para a tela aqui do lado e você vai ter acesso ao mesmo link que está aí na tela e aí pode ter acesso a um produto do ICL, né, com condições mais especiais. Se você for aluno, tem mais ainda. Então, vale muito a pena. Que bacana. Não, vale muito. Os nomes, você falou do professor Elias Jabbour, ele deu uma surra democrática, uma surra política na semana passada em um debate com o Pablo Marçal. E eu creio que é um nome...
importante para as eleições do próximo ano, que também acho que será candidato a deputado federal. Então, essa é uma grande chance de pensar e aprender a pensar, porque às vezes aprender a pensar, isso é muito bom. Chico. Às vezes precisa método, né? E quem estuda, quem tem a crítica assim como atividade permanente, tem dicas espetaculares. Eu vou entrar nessa. Boa, vamos entrar nessa. Então, aliás, tem um recado do Eduardo Moreira aqui para a gente assistir. Vamos lá. Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Dia 27 de novembro, eu vou anunciar para vocês todos os detalhes da nossa pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Te espero dia 27. É isso aí. Vai lá em sln2.com.br para você poder fazer parte e descobrir todas as condições especiais da nossa pós-graduação, nosso novo curso que vem aí. Já é o segundo, hein, gente? Então, vamos aproveitar. Muito porque bom, o primeiro, a gente ouviu os alunos da primeira pós-graduação do ICL, assim, eu tive a oportunidade, a gente teve, né, de conversar com eles presencialmente no Despertar. Sim. E falaram muito, muito bem do curso. Vamos trazer Rodrigo Viana, que se materializou aqui na nossa mesa redonda. O homem trabalhou muito no sábado. Foi isso, é. Você viu que a gente até chamou o ICL urgente, aí você se materializou. Já vim correndo. Agora o pastor Ismael é um sucesso aqui no chat, viu? Todo mundo louvando ali a coragem, né? Não é fácil você entrar ali no meio da nata do bolsonarismo e dizer uma verdade daquela que ele disse. E eles demoram para perceber. Demoram. É porque eles estavam todos distraídos fazendo selfie. Eu vi a imagem de cima, fazendo selfie, não sei o quê. E tem um que arregala o olho assim. Opa, ele tá falando para prender o Bolsonaro, né? Prender o Bolsonaro, para ele pagar pelos crimes da pandemia. Aí eu começo a empurrar ele. O Flávio até um pouco mais tranquilo, mas tem alguns que vão para cima dele. Ele leva um chute, inclusive, né? Até a imagem mostra, ele leva um chute na barriga e tal. Mas se saiu bem, acho que cumpriu um papel ali, né? De trazer verdade para um lugar onde eles estavam só chorando pelo Bolsonaro. E o bolsonarismo não tem compaixão com ninguém e agora quer a compaixão dos outros, né? Impressionante. É impressionante e acho que sempre vale realmente ressaltar essa questão da pandemia, né? Porque é um assunto, assim, que é gravíssimo e muitas vezes se perde, claro, que é muito grave a trama golpista, mas a pandemia também é um assunto gravíssimo e é uma condenação que não veio, né? Ele nunca respondeu. Você viu, assim, nas manifestações no Brasil inteiro, todo mundo lembra daquele parente que perdeu. Todo mundo. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a avó por conta da vacina que não veio. E mais, assim, aquela cara do Bolsonaro imitando uma pessoa morrendo ali sem oxigênio. Aquilo foi muito cruel. Então, mesmo que a prisão não seja por isso, que deveria ser também, a pessoa se sente um pouco vingada, acha que existe justiça. Sim. Não é? Porque aquela imagem, aquilo é muito pesado. Quem perdeu alguém não esquece nunca. Aquelas imagens dos drones, né, Chico e Rodrigo também, eu nunca vou esquecer das covas. Das covas abertas nos cemitérios. Porque as pessoas estavam sendo enterradas quase que... assim, sistematicamente, foi um período... algumas gerações estão marcadas por isso tudo que aconteceu no mundo, né? Mas aqui no Brasil, com requintes de crueldade, porque o governante do Brasil, além da situação, a situação já era dramática em si, mas ele acrescentou uma dose talvez de sadismo até, né? Não foi só o atraso das vacinas, mas também as piadas, tudo. Né? Realmente requinte de crueldade. Requinte de crueldade, total. Posso trazer uma outra informação, que na verdade a Heloísa Vilela já trouxe aqui para a gente, mas para a gente poder discutir aqui uma questão assim, que reforça muito o que está acontecendo ali na queda, né, que a Câmara dos Deputados tem travado com o governo, de alguma maneira se reflete nisso também, que é Hugo Motta dizendo hoje, em entrevista à Folha de São Paulo, que rompeu as relações com o líder do PT, o deputado Lindenberg Farias, Elô,
falou a respeito disso, vou trazer um trechinho da fala do Hugo Mota, que ele disse não tem mais interesse em manter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias. E, claro, esse desgaste se ampliou bastante por conta da discussão do PL antifacção, as idas e vindas do texto do Guilherme Derrite, o relator do PL, e a Folha diz que nos últimos meses também o grupo do Hugo Mota vinha se queixando da atuação do Lindbergh, acusando o Lindbergh de se exaltar nas discussões, né, de promover intencionalmente aqui, segundo a apuração da Folha, o desgaste da imagem da Câmara perante a população. Olha, acho que o desgaste não da precisa Câmara do Lindbergh para isso. Não é o Lindbergh que é o responsável por isso. Mas só para trazer aqui a fala também do líder do PT, né? Ele disse que essa declaração do Hugo Mota é imatura e que a política não se faz como clube de amigos. E que o Hugo Mota também, ele ressaltou isso, agiu na surdina para derrubar pautas importantes para o governo. Algo que a gente vem conversando muito aqui no N2, né, Rodrigo? Eu estava vendo a deputada Maria do Rosário, que aliás fez aniversário no dia da prisão do Jair Bolsonaro, né? Ela que foi tão maltratada, atacada pelo Jair Bolsonaro. Mas a Maria do Rosário traz uma questão importante. Ela diz... Hugo Mota, Chico, ele não é líder de um outro partido, ele é o presidente da casa. Não existe isso, o presidente da casa, o presidente de um poder, dizer eu estou rompendo relações com você, que é um dos atores principais daquele poder. É que nem o Lula dizer estou rompendo relações com um determinado partido, o presidente da República. Então, é descabido. Se fosse o Sóstenes do PL dizer rompi relações, não falo mais com o Lindbergh, aí são duas forças. Mesmo assim já seria estranho, porque eles têm que conversar. O parlamento é para falar, né? É para conversar. Agora, o presidente da Câmara dizer que um partido que tem 70 deputados não vai mais falar com o líder, rompeu relações com o líder, eu nunca vi isso. Eu não me lembro de um presidente da Câmara tomar uma atitude dessa. De fato, é imaturo, mostra que ele está muito abaixo, inclusive, de Eduardo Cunha e de Arthur Lira. Eduardo Cunha e Arthur Lira eram truculentos, são ainda, porque permanecem agindo, mas não iam dar uma bandeira dessa, porque isso aqui passa um recibo de imaturidade, realmente. E pegue a atitude do Hugo Mota, essa emboscada que ele faz, pega um projeto original do governo, esse projeto da área de segurança, e ele entrega a um secretário do Tarcísio de Freitas, um secretário que pede licença para ir relatar esse projeto. Gente, que moral esse presidente da Câmara tem para falar nesse tom? Eu acho curioso, Chico, que ele está rompendo com o Lindbergh Farias, né? Mas quando aquele grupo bolsonarista não deixou nem sequer ele sentar na Câmara da Presidência, ele não rompeu com ninguém. Muito Seguiu bem lembrado, Gabi. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Ele está rompendo com o Lindbergh, que o máximo que faz é fazer discurso duro, que cabe a um líder, crítica. Agora, a extrema-direita impediu o Hugo Mota de sentar, humilhou o Hugo Mota. Ele não rompeu. Mobilização completa. Ele não rompe com o Zé Trovão, não rompeu com o Van Hatten, não rompeu com nenhum daqueles baderneiros que foram lá para. Aliás, alguns nem estiveram ali no Conselho de Ética, né? Então, que o Hugo Mota, enfim, poderia também ter levado, né, outros parlamentares que fizeram parte, que a gente viu nas imagens, não é nem que, né, uma apuração, mas a gente viu as imagens de tudo que aconteceu. Mas mostra que ele faz uma escolha, né? Isso. Hoje, na entrevista do Zé Dirceu de manhã, ele também chamava atenção para um fato, né? Quando a gente vê esses personagens que são tidos como de centro ou de centro-direita, fazendo a escolha, ele falou: Gilberto Kassab se solidarizar com o Bolsonaro tentando arrancar a tornozeleira, isso mostra que os setores que se dizem da direita democrática não bandearam para a extrema-direita. Sim, preocupação nenhuma. Porque eles sabem que ou eles fazem isso ou eles vão ser atropelados pela extrema-direita, como já foram. Então, eles estão no meio de uma operação de tentar agradar a extrema-direita para tentar ficar com os votos da extrema-direita. Não sei se vai dar certo. Acho que o Flávio ainda vai tentar empunhar a bandeira da extrema-direita e puxar para o lado deles. Aliás, Rodrigo, falando em Flávio, e Chico também agora... Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro. A gente trouxe as imagens agora há pouco da coletiva do PL, né, do Partido Liberal. O Flávio, o senador, ele disse agora há pouco nessa coletiva para os jornalistas que ele vai fazer uma mobilização, ressaltei isso aqui também, pela votação do projeto de anistia, mais uma vez. Vamos voltar para isso. Só que agora sem dosimetria para os envolvidos nos atos do... Sem Paulinho da Força. De janeiro. Isso. Puro. Agora é só para o Bolsonaro, não é mais para
para a turma inteira, só para o Bolsonaro. Vamos assistir o trechinho da fala Opa. do Flávio, aí a gente volta a conversar Boa, a respeito vamos lá. desse assunto. Vamos lá. Hoje a gente acabou de ter uma reunião muito importante para redirecionar a oposição no Congresso Nacional e saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Aliás, eles convocaram essa reunião também com a presença dos advogados do Jair Bolsonaro para entender juridicamente o que poderia ser a alternativa depois da prisão do Bolsonaro. Então, a gente ouvindo aí a fala do Flávio Bolsonaro, desenterrando mais uma vez. A gente fica sendo assombrado por esse PL da anistia, né? Está chegando o fim do ano, não sei se eles vão conseguir mais alguma coisa, um chorinho final agora. Eu creio que não. Na mesma fala do Flávio Bolsonaro, já apela para a religião, ele já dá a prisão do pai como intolerância religiosa. Pelo que eu sei, Bolsonaro não é religioso coisa alguma. Nada. Nunca vi ele nem para um lado nem para outro. Ele finge de evangélico durante a eleição. Na reta final, vai na missa. Ele tenta ir em Aparecida, às vezes não consegue. Então, ele finge que é qualquer coisa, assim como ele veste camisa de 20 clubes de futebol ao mesmo tempo. Ele é flamenguista, ele é palmeirense, ele é botafoguense, ele é Avaí, ele é de todo mundo. Jair, né? O Jair. Então, a mesma coisa é ele com religião, mas agora ele está tentando emplacar, ver o que o Flávio fala aí. Que ele está à prisão agora por uma intolerância religiosa, porque é uma tentativa desesperada de pegar as igrejas e levar esse povo das igrejas para fazer vigília, porque ele sabe que fora o rebanho lá do Malafaia vai ser difícil. Vai ser difícil. Olha, eu falei um pouco sobre isso no ICL Urgente, mas pelo que a gente viu de imagens sábado e domingo, se depender de mobilização popular, o Bolsonaro esquece, não tem por onde ir. Então, o que eles... Me parece que vai cair a ficha. O Flávio Bolsonaro, nessa coletiva, eu estava vendo o resumo aqui, também disse que vai tomar decisões racionais mirando para 2026. Será que tomar decisões racionais é fazer uma frente de direita, da extrema-direita, com o Tarcísio, com o Ratinho? O que ele está chamando de medidas racionais, né? Hoje, eu acho que o mais provável realmente é uma candidatura da família sair, Chico, que está ficando cada vez mais claro pelas postagens deles, pelas declarações, que eles consideram que o Jair está isolado, está traído, inclusive, pela direita, então que eles precisam manter a bandeira do bolsonarismo viva, mesmo que seja para perder. Então, ficam falando de anistia, talvez não seja para agora, não é para agora. O Jair vai ter que ir para a cadeia, falam em anistia, para daqui 2, 3 anos, não sei, tentar esse assunto ir ganhando força, acumulando forças, para tentar mais para frente uma anistia. Mas me parece, assim, com uma cara danada de que o Flávio Bolsonaro é o candidato da família e que vai haver concorrência com candidatos também da direita tradicional. O Ratinho, não sei se o Zema, algum desses ainda sairia também. Mas é bom para a gente observar, além do fato de Valdemar Costa Neto, não estava na coletiva, né? Que é o presidente do partido. Cadê o presidente do partido? Isso é curioso, né? Ele se preservou. Ele se guardou, porque eu acho que o Valdemar não tem máquina de solda na casa dele. Não, então ele botou a cara. Pô, eu não quero tornozeleira. Eu não tenho solda depois para tirar a tornozeleira, o Valdemar. E o Valdemar já foi em cana várias vezes. Acho que não vai querer arriscar mais. É freguês, já. Não vai querer arriscar mais. Mas chama atenção, porque quem estava ali do lado do Flávio, se a gente puder botar a imagem sem som, né? De novo, olha ali, ó. Então você tem o Rogério Marinho, o Sóstenes, a linha dura, né? O deputado Caveira ali do lado direito, esse de barba, à direita do Flávio. Lá no fundo, Osmar Terra. Um pedacinho dele, né, Rodrigo? Um pedacinho, uma orelha, assim, do Osmar Terra. E também, em algum momento, aparece o Maurício do vôlei, né? Ele circula ali pelo fundo. Então, é a linha dura do bolsonarismo, né? O Valdemar, que é o profissional da política, não apareceu. É isso, e eu acho que vale a pena também, Rodrigo, nesse contexto todo, a gente está falando, a Elô agora há pouco usou o termo também, desespero. Sim. E dá para também
levar em consideração que aquele apoio, né, que aquela mão amiga que eles esperavam do governo dos Estados Unidos, na figura do Donald Trump, não veio. A gente tem aqui um trecho, né, logo depois saiu a notícia da prisão do Jair Bolsonaro, foram repercutir com o Donald Trump. Sim. Foi até um repórter brasileiro que fez a pergunta, o Matias Brotero, perguntou se o Trump tinha algo a comentar a respeito disso. Vamos ver o que disse o Trump sobre a prisão do amigo dele. Vamos lá. Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? A former Brazilian president. So I spoke last night to the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Sir, are you willing about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing? Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. That's too bad. No, I just think it's too bad. Aqui, até no começo tem uma confusão, parece que ele não entendeu o que o Matias estava falando, né, o repórter, mas ele diz primeiro... eu conversei ontem à noite com esse cavalheiro que você se referiu. Não era o Bolsonaro, a gente espera que não fosse o Bolsonaro, né? Até porque ele não poderia fazer nenhuma ligação com o Trump. Eu não sei se teria moral também. Acho que ele não entendeu, estava aquele barulho de helicóptero. E aí ele até fala, acredito que vamos nos reunir em breve. Aí o repórter, ele vai mais uma vez e faz a pergunta sobre a prisão, aí ele diz, eu não sei, não ouvi nada sobre isso, é isso que aconteceu? É uma pena, too bad, ele diz, né? Isso porque realmente não acompanha, né? Não, acho que agora não interessa mais. Ele pergunta para o repórter, mas foi isso que aconteceu? Ele foi preso, né? Porque o repórter informa, foi isso? Se foi isso, eu acho uma pena. Então não mostra assim uma... Você esperava uma reação? Não, empenho, não tem um grande empenho, ele pelo menos... Eu acho que ele está mais preocupado em pacificar com o Brasil, acertar as tarifas com vários outros países. Ele precisa do Brasil, economicamente, então... Ele precisa. E eu vi em alguns setores do bolsonarismo, inclusive lá do pessoal que é exilado ou que está lá escondido ou foragido nos Estados Unidos, por exemplo, Rodrigo Constantino, que é um jornalista que está lá foragido, não, no caso dele não é foragido, está lá morando nos Estados Unidos, dizendo que, reconhecendo, o Lula ganhou essa parada. O Lula ganhou, o Bolsonaro está derrotado. A gente tem manchete, acho que a gente pode colocar para estampar aqui, né, do New York Times, publicando uma análise do Jack Nicholson até. Então vamos. O Brasil desafiou o Trump e venceu. Essa é a manchete, o título do New York Times. Então o Rodrigo Constantino está nessa linha, e apesar de ser bolsonarista. Mas olha a manchete aí, Gabi. Isso, é a manchete, uma análise do Jack Nicholson, que é um correspondente do Brasil no New York Times. E o título é esse que eu citei agora. O Brasil desafiou Trump e venceu. Você está vendo aí na sua tela em inglês e falando sobre essa mudança, né, completa, radical na postura do Trump em relação ao Brasil, em relação também ao Jair Bolsonaro, porque o Trump tirou essas tarifas, né, que foram impostas. Enfim, a gente vai falando muito sobre isso aqui. Rodrigo, vamos mais uma vez a Brasília? Importante. Sabe quem está com a gente hoje? Chico Sá. Opa, sei. Guga Noblar. Opa, que honra. N2 aqui, Guga Noblar. Boa noite, Guga. Vamos falar contigo. Boa noite, honra a minha. Eu que comecei no N2, no ICL, né? Agora estou lá no rolê, mas tenho, claro, o meu coração também como parte deste programinha que eu adoro muito, o N2. É um prazer estar com vocês. É verdade, o Guga Noblar começou aqui no N2. O passo é nosso, aí valorizou, a gente vendeu para a Europa. Vendeu para a Europa. O coração aqui é nosso também, Guga. O Guga que está lá em Brasília também trabalhando bastante, né? Já que a gente teve a prisão do Jair Bolsonaro. Ele está no local onde houve a coletiva do PL, não é isso? A reunião do Partido Liberal, esse é o centro empresarial ali onde fica a sede do Partido Liberal. Não é isso, Guga? Exatamente. Tem alguém aí, Guga? Aliás, de frente para o posto onde começou a história da Lava Jato. Olha, resta um deputado, José Medeiros, aquele que colocou uma vez uma fita na boca para dizer que era censurado, depois colocou no olho, no ouvido, acabou virando meme. Ele também tem o Crisóstomo, que eu estou vendo aqui de longe, no telefone, esperando o Uber dele. São os dois deputados que restam aqui, participaram da reunião emergencial aí do PL, mais de 20 ou 30 parlamentares. Tinha uma turminha grande, a Michele veio, tinha o Jair Renan, Carluxo estava aí, Flávio Bolsonaro, senador. Aliás, Flávio foi quem comandou a coletiva, parecia o líder, parecia o dono do PL, o Sóstenes, que é
o líder do partido na Câmara, pouco falou. O Rogério Marinho, que é o líder no Senado, falou um pouquinho mais. Mas quem comandou a coletiva foi Flávio Bolsonaro. E o PL, a gente sabe, é o partido do golpe também. É o partido que tentou contratar e contratou uma instituição, o Instituto Voto Legal, para fazer um relatório fajuto, que tentaria ali abrir uma brecha para não aceitar o resultado da eleição, para justificar o golpe. A sede do PL, aqui onde eu estou, inclusive o Bolsonaro, tinha ou tem ainda um escritório aqui na sede do PL, e ele usou também este local para colocar parte da documentação do golpe. Tinha aqui um esboço de decreto de estado de sítio que foi achado na sede do PL. Então o PL, a gente sabe, está metido também nessa treta, e é um partido que deve muito ao Bolsonaro. E essa coletiva foi basicamente para dizer que eles ainda estão com o Jair, que o Jair Bolsonaro é que vai decidir junto com os líderes locais do partido qual vai ser o rumo do PL. PL, portanto, mais uma vez, encabeçando o golpe, vindo de novo com a narrativa da anistia, não aceita a dosimetria, só quer anistia ampla, geral e restrita, e vai tentar forçar a barra de novo, porém prometeu que não vai ter obstrução dessa vez, mas vai fazer pressão para o Hugo Mota, presidente da Câmara, colocar essa pauta em votação. Ô Guga, até se você quiser puxar o rescaldo dos deputados que ainda estão aí, fica à vontade, mas queria te perguntar se você conversou com algum. Você está contando aí um pouco sobre essa questão da anistia também, né? Deles tentando ressuscitar a anistia. Opa, acho que o Guga vai puxar alguém ali pelo braço. Vamos tentar falar com o Crisóstomo. Vamos lá. Ele está indo embora. Chegou teu Uber, Crisóstomo? Crisóstomo, como vai o senhor? Tudo bom? Cuidado com a água. Eu não vou deixar o senhor molhar os pés aqui, não. Vou ajudar o senhor. Olha, a última vez que eu falei com o Crisóstomo, ele estava numa cadeira de roda. Ainda bem que hoje o senhor está melhor, viu? Agora, quem não está bem é o Bolsonaro, né? Disseram que ele até surtou. O que o senhor achou aí dessa história do Bolsonaro tentar romper lá a tornozeleira eletrônica? Foi um surto? O que aconteceu com ele? Ouviu vozes? Eu acho que o presidente Bolsonaro... Olha, imagine a situação que o presidente está, com a quantidade de remédio que ele está tomando. Eu acredito que ele deve estar muito debilitado. Quando você fica debilitado na situação do que eu imagino, o cara, de vez em quando, cria uma situação de descontrole. Eu acredito, né? Ele não me falou. Eu entendo que seja assim. Olha, teve agora a reunião há pouco, né? O partido agora está ainda mais unido. É essa a imagem que querem passar. Será que é isso mesmo? Não está rachando um pouquinho? Mais unido, não. Está muito mais forte. O pessoal vai continuar fazendo o jogo do Bolsonaro. É a anistia que vocês vão tentar de novo, Crisóstomo. Não deu já, não, esse papo. A união está muito mais forte, porque o PL ali fechou todos os deputados, senadores, que nós vamos estar unidos, não só para estar defendendo o presidente Bolsonaro, não só para estar defendendo a anistia ampla, geral e restrita, como também para 26 nós queremos estar unidos. O partido vai entrar unido. O partido depende muito do Bolsonaro. Tinham só 33 deputados, depois que ele entrou no PL, elegeram 99. Então é um partido que vai seguir, pelo jeito, na narrativa bolsonarista. Mas a narrativa bolsonarista foi condenada. O pessoal foi condenado pelo golpe. Isso aí não é continuar, de certa maneira, encabeçando o que já deu errado, o que foi, inclusive, julgado como golpe? Olha, primeiro que eu não sei aonde está esse golpe. Eu não sei aonde está esse golpe. Eu não sei quem criou esse golpe, entendeu? Eu estou falando, eu não sei. Não sabe, mas a justiça disse que foi criado. Olha, foi investigado. Aonde é que está isso na Constituição, do jeito que se tratou? Ninguém estava armado. Olha, eu sou militar, rapaz. Eu sei que sou militar. No Brasil, no mundo todo, quem dá golpe é quem tem arma na mão. Tinha um plano lá, punhal verde e amarelo, que previa matar. Tinha arma também. Arma. Olha, acharam documento com armamento pesado. Tá militar é que sabe de golpe. O exército foi convidado. Só golpe se tiver arma. A marinha. Se não tiver arma, não tem golpe. Mas não teve golpe porque eles não aceitaram. Cadê o tanque? Não aceitaram entrar, né? O exército recusou. Quem confessou isso foi o próprio
comandante do Você Exército. acabou de dizer, o Exército recusou. Então não tem golpe. Mas teve tentativa. Existe também isso na Constituição. Tentativa leva a cadeia. Cristóstomo. Imaginou se tem 10 pessoas ali gritando, fazer golpe, golpe, golpe. Se estivesse gritando ali do outro lado da rua... Não, tava tudo bem. Agora tem quebrando toda a Brasília 2 vezes e convidando o Exército, Marinha e Aeronáutica para dar golpe. Quem quebrou Brasília e tocou fogo? Você se recorda? Recordo, foram os Você se bolsonaristas. recorda? Não, Atacaram a Polícia 2017, Federal. Em 2017, tu lembra que a gente tocou Não fogo? dá para misturar as coisas. Não, uma coisa é um protesto que perde a linha e que tem que ser julgado também. Outra Não, coisa é um cadê? plano de E ali golpe. era o quê? Tinha um Ali plano. tocaram Aliás, o PL do fogo. senhor contratou um instituto. Inclusive, feriram vários policiais Não em tenta confundir as 2017. pessoas, não tem nada a ver com a coisa. Em 2017, até feriram vários militares da Polícia Mas a Militar. intenção não era tirar presidente do poder. Pior do que o que ocorreu. Não é pior, Crisóstomo. O senhor sabe que não é. Rapaz, Mas olha, o PL do senhor tentou até contratar um instituto que deu errado, voto legal. Quase que o Valdemar foi enquadrado. Valdemar, quem sabe vai ser, viu? O presidente do seu partido. Isso que você está falando. Tem chance. Ó, quem tá ali é lindo, José Medeiros. Eu vou tentar falar com ele, Crisóstomo. Já tirei muita paciência do senhor. Vocês ouviram o Coronel Crisóstomo. Obrigado pelo tempo. Tá aí ainda. Obrigado. Medeiros tá ali, olha, jogando a treta pro lado do Medeiros. Eu não tô mais ouvindo vocês, eu não sei Guga, por você quê. não tá nos ouvindo, Guga? Nós estamos falou que não tá mais nos ouvindo. Que eu esteja no ar ainda. Ele não está nos ouvindo. Ele não está nos ouvindo, pessoal. Gente, Guga eu tô não no tá ar. nos ouvindo aqui. Tá no ar, sim. Agora ouviu o Rodrigo. Ô, Guga, Olha aqui. vai lá, vai lá. Cheguei aqui, ó. Cheguei com o José Medeiros. José Medeiros me adora. Tá no ar. José Medeiros, deputado pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, para não errar. Ele, que já foi senador e que hoje é um dos bolsonaristas raiz, digamos assim, do PL. O partido se reuniu há pouco, né, e vai, pelo jeito, continuar tentando levar essa história da anistia. Agora, qual que é a chance do Hugo Mota, no meio dessa treta toda, querer colocar na agenda? O senhor acha que ele vai pautar, neste momento, a anistia? Não parece uma bandeira já que foi enterrada? Tem que botar o crédito também. O tempo nublado e o Satanás não dá trégua. Eu saindo aqui dou de cara com o Guga. Na verdade é o seguinte, nós fizemos aqui uma reunião hoje sobre o tema, evidentemente, esse absurdo institucional que aconteceu no Brasil, com a prisão do presidente Jair Bolsonaro, e nós estamos evidentemente conversando para que esse tema da anistia seja pautado e estamos com expectativa de que o Congresso possa votar e a gente acabar com essa doidice que está, com essa insanidade jurídica que está acontecendo. Mas vai obstruir dessa vez? Não. O senhor colocou censura, colocou esparadrapo no rosto, vai ter isso de novo? Não. O que acontece? Nós tomamos uma decisão aqui de agir com a máxima consonância com os líderes do partido. Então nós vamos... Qualquer decisão vai ser decidida antes. E aí tá Flávio, tá Valdemar, tá todo mundo ali. E também a gente vai estar conversando e quem quer ajuda não pode chegar peitando, né? Então nós estamos conversando com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre e na esperança de que esse projeto seja votado. Pois é. Então, essa agora é a agenda dos senhores de novo. Chega de dosimetria, vão tentar anistia? Vamos tentar anistia. Só se for geral e restrita, só se pegar o Bolsonaro. Se liberar a Débora do Batom, não vale. Geral e restrita, por que não porque a dosimetria não pega a Débora, não pega ninguém. Dosimetria, vamos lá, direito penal. Dosimetria, cada um vai ter que entrar individualmente. E aí, na velocidade da vida, e de acordo com o Alexandre quiser, ele vai pautar ou não. Então, Débora do Batom estaria enrolada. Então, o senhor está pensando na Débora, não é no Bolsonaro, não? Nós estamos pensando em todo mundo. Eu acho que os senhores estão pensando mais na família Bolsonaro. É o que parece. Todo mundo. Tá bom, então, viu? Obrigado, José Medeiros. Amanhã eu estou lá de novo. Poderei novamente incomodar o senhor. Preciso ir mais na igreja. Vai se abençoar, vai benzer, viu? Olha o azar que ele... Rogério Marinho indo embora. Rogério Marinho. Tá vai vendo? vencer com Olha a que graça sorte. de Deus. Olha que sorte, gente. O senador... Eu tenho que orar mais, porque o Satanás não dá trégua. Eu tô saindo aqui do cara com... Tá de cara louco, tá vendo, Rogério? Me chamou de Satanás. Agora, o Satanás tava falando no ouvido do Bolsonaro. Por que ele rompeu aquela tornozeleira? Que treta que ele arrumou? Ele não rompeu, não. Você não quase, né? Derreteu. Não, derreteu um pouquinho. Ele não tentou mexer na pulseira, né? Mas ele tentou danificar o aparelho a ponto de não ser mais rastreado. Não dá no mesmo? Não ia ser mais rastreado. Claro que não dá no mesmo. Se você romper a pulseira é uma coisa, você quebrar a caixinha é uma outra, é diferente. Tanto é que
Não tem mais Eu acho GPS, que você vai tem embora. 170 mil, né, tornozelados no Brasil, se eu não estou enganado. 170 mil por aí. Você conhece algum que tenha uma vigilância por drone 24 horas, com guarnição da Polícia Federal de um lado e do outro, só Bolsonaro? Claro, né? Mas Ali é um crime, são poucos que conseguem fugir também, igual o Bolsonaro, né, Rogério? Amanhã... Ele conseguiu fugir? Ainda bem que não, né? Mas ele tentou, tinha até um plano lá, que ele ia mandar pra Argentina, pedindo asilo pra Argentina. Se eu lembro, Rogério. Mas obrigado, senador Rogério Marinho, tá aí, dando a versão dele, José Medeiros, falei com o Crisóstomo, mas é isso, gente. Esse homem é uma vai continuar máquina. encabeçando, portanto, a narrativa da anistia. Ô, Guga, fazendo mais uma aqui muito rápido. Tamo aí, Gabi, tamo Pegou aí, pelo vamos pra braço cima. ali o deputado Coronel Crisóstomo, foi o primeiro que ele conversou ali. Aliás, só para esclarecer aqui que a gente não está fazendo propaganda de filé de tilápia. Filé de tilápia, nem do tinha uma posto placa do Ipiranga. lado, sensacional. Mas chamando a atenção aqui para uma fala do Crisóstomo, né, do deputado, dizendo a quantidade de remédio que o presidente, né, ele chamou o Bolsonaro de presidente, ex-presidente, está tomando, eu acredito que ele está muito debilitado. Então, Muito talvez debilitado. uma união do discurso sobre essa fragilidade da saúde do Bolsonaro, que pode vir depois a pedir mais uma vez a prisão domiciliar. Depois veio o José Medeiros, ali o deputado que o Guga conversava agora há pouco, né, dizendo que olha, só para a gente prestar atenção nos discursos, e eu vou passar a palavra para vocês também, Chico e Rodrigo, para destacarem, mas ele dizendo, a gente não pode chegar peitando o Hugo Mota, a gente está na esperança do projeto ser votado, falando ali da anistia. Para fechar, o Guga puxou muito rapidinho ali o senador Rogério Marinho também, e estava naquela questão ali, não tentou romper, não tentou romper a tornozeleira, foi só a caixinha. Mexer na caixinha, ele queria brincar. É uma coisa, quebrar a caixinha é outra. Quebrar a caixinha é outra coisa, mas Guga, você atravessou a rua, entrou no posto Piranga, né, porque fez uma homenagem aí ao Paulo Guedes, e depois entrevistou o Crisóstomo na frente da placa. É o posto da Lava Jato. É o posto da Lava Jato, no filé de tilápia, oferecimento filés de tilápia. Aí, não foi combinado, hein? Não foi, não. Mas foi sensacional, uma entrevista. Deu vontade, essa tilápia ali. Máquina, né? Essa tilápia ali por 39 deve ser boa, viu? R$39. Deve ser melhor do que o discurso da anistia do PL. Imagina. Não é? Agora, não, é muita cara de pau, né? O Rogério... O Rogério Marinho, né, Guga, falando de... Não, só mexeu na caixinha, parece... Não, aquela criança só brincou com a caixinha, não queria mesmo... Pô, mas foi ótimo, para pegar a temperatura e a gente ter a voz desses personagens. Eles estão perdidos, me parece, né? Estão tentando buscar um discurso, mas... não tinha ninguém com algum discurso mais forte, né? O Crisóstomo, principalmente, me pareceu bastante abatido. Me pareceram perdidos, sem um discurso. Se era para unificar discurso, pelo que a gente viu aí, não tem discurso unificado. Um fala que ele está doente. Agora, como é que ele vai se lançar candidato? Eles insistem, o Bolsonaro é o candidato único. Doente, abatido, falando, conversando, escutando vozes dentro da tornozeleira. Não tem como. Né? Se a minha tornozeleira falasse, é mais ou menos esse ponto que está o Jair Bolsonaro, né, Gabi? Ô, Guga, a gente vai se despedir de você, meu querido. Obrigada pelo seu excelente trabalho de sempre aqui no N2. A gente estava com saudade, pode voltar sempre, viu? Valeu, Guga. Muito bom, Guga. Valeu. Obrigado. Quando vocês quiserem, estamos juntos. Sempre. Valeu. Estamos juntos sempre, Pô, Guga, vamos lá. Aliás, quero chamar a atenção, daqui a pouquinho a gente vai seguir aqui falando com o Cacai também a respeito da prisão do Bolsonaro. Antes, quero chamar a Chico Pinheiro Entrevista. Segunda-feira é dia de Chico Pinheiro Entrevista. Hoje a gente tem a entrevista com a deputada federal Tabata Amaral. Vamos assistir um trechinho dessa conversa? E na volta o Cacai, né? É isso aí. Eu vi até uma história que você tinha assediado o João Campos, você tinha agarrado o João Campos, você se apaixonou. Quem você acha que inventou essa história? Não sei. Se você conhecer a minha, ô João, por 2 minutos você vai ver que ele acha mó graça. Ele vira assim e fala, eu estava parado, ela veio e me agarrou e eu não tive o que fazer. Claro que não! Ele veio um dia do Neida e se declarou pra mim. Mas como, assim, nos corredores do Congresso? Não, a gente estava numa festa, depois do dia de trabalho, tarde, e a gente Uma festa de amigos lá? de vários deputados, na casa de uma deputada, eu juro por Deus, meu pai é testemunha, tá? Que esse menino pegou, me sentou no sofá e se declarou pra mim. Assim, de repente? Do nada. Você já Eu fiquei em choque. Porque você já sentia alguma coisa por ele, assim? Eu sou muito, eu ia falar, é assim, travadona, mas não. Trabalho pra mim, tipo, eu não dou margem pra nenhuma gracinha, não. Trabalho, meu colega do trabalho... Aí falou o quê? Tô apaixonado. Tá apaixonado por você,
eu acho que é você, e não sei o quê. Você olhou para ele e falou, opa, o que é isso? O que é isso? Fiquei desesperada, né? Cheguei em casa, liguei para as minhas melhores amigas, esse menino se declarou para mim. Aí elas, eu acho que eu gosto dele também, não sei o quê. Aí a gente começou a namorar e não terminou. Quando foi isso? Isso foi segundo semestre de 2019, faz tempo. Nossa, já é um casamento, já tem 6 anos. 6 anos já, muito tempo, não né? Não é? E ele contando essa mentira por aí. Pois é. Momento romântico com Chico Pinheiro. Faltou tocar a música do Roberto Carlos, né? Isso aí. Muito bom, Chico. Segue o programa muito depois. Bom, muito bom. Guga Noblar entrevistando o Crisóstomo na frente da placa da tilápia. É ouro, hein? É ouro, e depois a Tabata explicando como é que começou a namorar. Começou a se relacionar com o João Campos. Com o João Campos. Prefeito do Recife. E o Chico Pinheiro estava interessadíssimo na história. Acho que ele esqueceu a política e queria saber. Conta mais, fala mais. Ah, é? E quem se interessou primeiro? O Chico com aquele olhar assim. Mas eu sei que a entrevista tem muito sobre o perfil dela e muito da política nacional daqui a pouquinho. Né? É excelente. Então, essa era só a parte mais leve ali, porque também a gente precisa, né? Claro, a gente precisa. Vai lá em sl.com.br/Chico para receber link de transmissão, conteúdo exclusivo, spoilers. E como prometido, Cacai está aqui com a gente na segunda-feira. Cacai, boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico Sá. Uma alegria estar aqui de novo com vocês. Uma alegria te receber também nessa segunda-feira, né, Cacai? Pois é, tô vendo aqui, Cacai tá com um sorriso, né? Tá com um sorriso, não sei porquê. Não sei, começo de semana, em plena segunda-feira, né? Cacai sorrindo assim. Escreveu um belo artigo. Escreveu um belo artigo no ICL. Ah, estava em Paris. Muito legal. Excelente. Mas eu já acompanhei tudo lá. Eu estava vendo o Guga falar isso. Você sabe que eu fui advogado do Guga quando o Bolsonaro processou ele. Ah, é verdade. E na audiência, você imagina eu, Guga e Bolsonaro. Essa história é muito boa. O Guga veio até fazer um relato aqui pra gente no N2 à época. Eu fico imaginando, o Guga deve ser assim, meio ingovernável, né? Como cliente na frente do juiz. Já imaginou, Cacai? Como é que foi isso aí? Não. Ele é ingovernável com vocês. Comigo ele faz direitinho o que eu falo. Ele é um ingovernável do na bem. Frente do microfone. E do bem, porque esse ingovernável que cria muita coisa e mostra muita coisa no jornalismo. Isso aí. Ô, Cacai, mas a gente quer ouvir de você, né? Claro, hoje a gente continua falando sobre a prisão do Bolsonaro com novidades a respeito da primeira turma, mantendo a decisão do Alexandre de Moraes. Então, Jair Bolsonaro continua preso preventivamente, decisão unânime. Quero te ouvir sobre também o voto, né, de cada um dos ministros, falas ali, claro, escritas, na verdade, né, do ministro Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, bastante firmes e muito contundentes, e corroborando com o que a gente já ouviu da própria Polícia Federal no sábado, falando sobre o risco de fuga, né? Quando saiu a notícia, a primeira notícia saiu da questão da vigília, eu fiquei preocupado, para ser sincero com vocês, porque eu não achava que tinha fundamento. A primeira coisa que eu fiz foi conseguir acesso à decisão. A decisão é muito bem amarrada, ela é muito técnica. O ministro Alexandre, eu até tenho comentado que o ministro Alexandre, para tomar essa decisão, ele já tinha feito antes a prisão domiciliar. Ele, naquele momento que teve a prisão domiciliar, que a gente tem que fazer, vocês sabem, mas tem gente que ainda confunde, nós estamos falando do processo de obstrução de justiça. No processo em que ele está condenado definitivamente, que é o da tentativa de golpe, vai transitar em julgado essa semana e provavelmente ele vai para a Papuda. Mas neste, é correto ele ir para a Superintendência da Polícia Federal. Quando eu li a decisão, é muito bem amarrada a decisão. Ela faz um modus operandi da organização criminosa. E as pessoas fogem. O Ramagem acabou de ter a prisão decretada porque fugiu para os Estados Unidos. E ainda lá dos Estados Unidos deu entrevista dizendo que lá ele está seguro, que ele tem o governo do lado dele. É um povo muito atrevido, entendeu? Você for ver a decisão do ministro Alexandre, que é o que norteia, evidentemente, a turma, nesse caso, como relator, ela deixa muito claro não só a gravíssima questão da tornozeleira eletrônica, que não é pouca coisa, eu fico impressionado de ver como tem gente que ainda quer, de alguma forma, não dar valor a isso, é muitíssimo grave mesmo, como também toda esse modus operandi da quadrilha, né? Então, gente, quando você está respondendo a uma ação de obstrução de justiça, qualquer estudante de direito vira para o cliente e fala o seguinte: olha, a ação que você está respondendo, a investigação,
é de obstrução de justiça. Então, tudo que você não pode fazer é fazer qualquer movimento de obstrução de justiça. Porque, na verdade, essa tentativa de fuga, tentativa de quebrar, quebrou, de certa forma, a tornozeleira, isso é também uma obstrução de justiça. Então, assim, é muita disfarçatez com o Poder Judiciário você ter a coragem de descumprir cautelares num processo que já é sobre obstrução de justiça. Então, a decisão é irretocável, não tem muita saída. Eu acho que isso aí, de certa forma, diminui muitíssimo, tecnicamente falando, a possibilidade de uma prisão domiciliar. Diminui muito. Porque agora, essa semana, deve transitar em julgado. Você viu, né, Cacá, e o deputado que o Guga ouviu falando, ele deve estar muito debilitado, fazendo uso de medicamentos, né? Eu acho que já caminhando para essa questão, né, que você apontou, né, da saúde. É o direito dele, né? Assim, eu tenho feito um trabalho, já falei aqui com vocês, tenho escrito artigo. Se você tiver direito, tem que ser dado a ele o direito. Agora, nós vamos fazer um mutirão no Brasil inteiro, porque tem dezenas, milhares de pessoas em situação pior que a dele e que não estão indo por prisão domiciliar. Nós temos 180 mil tornozeleiros no Brasil, mas um montante de presos no Brasil ainda é catastrófico, né? Agora, eu até comentei com vocês, eu recebi, alguém escutou eu falando isso aqui e conseguiu mandar para mim, eu vou mandar para vocês, uma conversa do Valdemar Costa Neto na frente da casa do Bolsonaro, em que ele fala, tá muito mal, tá abatido. Aí um repórter pergunta para ele, então, se ele voltar a ser elegível, ele não tem condição de candidatar? Não, claro que tem. Aí ele melhora. Aí ele sabe. Ele melhora. É uma coisa... É uma cara de pau absurda. Ô, Cacá, mas eu ia te perguntar, você falou deve transitar em julgado esta semana, né? Porque uma coisa é a decisão de hoje, que é a confirmação da preventiva, por unanimidade, ok. Hoje também termina o prazo, meia-noite. Meia-noite de hoje termina o prazo para os embargos, né? Se eles fossem apresentar. Então, essa semana transitaria em julgado. E você faria uma aposta hoje de que ele se manter, vai cumprir a pena inicialmente na Polícia Federal, onde ele já está, ou ele iria realmente para o Complexo da Papuda? Qual que seria a sua impressão, a sua aposta hoje? Do meu ponto de vista, não tem nenhuma condição de ele cumprir a Polícia Federal. A Superintendência da Polícia Federal, hoje falei inclusive com pessoas da Polícia Federal, eles estão tensos com o Bolsonaro lá, porque você tem todo um movimento externo, você tem todo um risco de pessoas que estão indo, muitas visitas e tal. E além disso, gente, é diferente quando você está numa prisão cautelar, que é a prisão preventiva, que ele está agora num outro processo, obstrução de justiça. O ex-presidente da República, no meu ponto de vista, deve ser recolhido sim à Polícia Federal. Ainda assim, tem pessoas importantes da Polícia Federal que acham que não deveria estar lá, mas eu acho que é correto. Agora, transitando em julgado o processo de tentativa de golpe, e o que está acontecendo? O Supremo tem consolidado isso. Quando passa o prazo e vai transitar em julgado, claro, os advogados podem entrar com novos embargos, mas essa semana, num outro processo que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, o ministro Gilmar deu um despacho determinando o cumprimento imediato e o trânsito em julgado. Como eu comentei com vocês aqui, o Collor foi assim, o Luiz Estevão foi assim. Então, no meu ponto de vista, dentro de uma normalidade, vai sair agora o trânsito em julgado, porque o ministro, ele pode fazer isso monocraticamente, inclusive. Claro que ele tem sido muito correto, ele tem submetido tudo à turma, que dá uma institucionalidade maior. Mas ele pode fazer essa semana. E eu acho que o cumprimento da pena definitiva é no sistema prisional. É na Papuda. Quer dizer, aí as discussões vão ser as mais interessantes do mundo, né? Quer dizer, eu até estou escrevendo hoje um artigo que vai ser essa semana dizendo isso, assim, se quiserem levantar alguma hipótese de fazer diferente disso, essa discussão tem que ser aberta para o Brasil inteiro. Para as milhares de pessoas que teriam direito até mais que Bolsonaro. Hoje saiu uma matéria triste mostrando as pessoas com camas, celas que não tem cama para todo mundo, a comida azeda, tudo isso é a realidade do sistema prisional brasileiro. Exato. É a realidade do sistema prisional, não tenho dúvida. Por isso é que eu acho que vai transitar em julgado, ele vai ser recolhido para Papuda. E uma coisa, Gabi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Está meio parado. Perfeito. Não está assim. Tudo certo. Está perfeito. Veja só, uma coisa que a gente tem dito aqui. Opa, só porque ele falou, né?
Agora a gente teve uma interrupção aqui, agora retomamos. Cacai, contigo. Bem, uma coisa que eu tenho dito sempre é que um ano atrás se dizia, se tiver qualquer questão em relação ao general, para o Brasil, ou em relação ao Bolsonaro, para o Brasil. O Braga Neto está preso há um ano, o Bolsonaro foi preso agora preventivamente no federal, eu não vi movimento quase nenhum. Não tem, eles estão, vocês até comentaram, esses 3 que foram ouvidos agora pelo Guga, não tem uma linha certa, vamos voltar a falar sobre anistia. Olha, o governo está num momento muito ruim no Congresso. A gente está acompanhando isso, a relação com o Alcolumbre, a relação com o Hugo Mota e tal. Mas anistia é uma carta fora do baralho. Ainda mais depois dessa tentativa bizarra de quebrar a tornozeleira. Isso é uma coisa que eu hoje recebi e falei, eu cheguei de viagem mais ou menos meio-dia, falei com pessoas que são do PL, que são pessoas bolsonaristas, e que disseram, olha, não tem muito onde ir. Não tem muito onde ir mais. Como é que você vai defender? O ministro Alexandre sendo moderado, mandando para a prisão domiciliar e não preventiva, que já tinha fundamentos para ir para a preventiva, e depois tem que dar a preventiva, porque realmente seria uma desmoralização do Poder Judiciário, uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal, aceitar que alguém vá romper uma tornozeleira. E, claro, com todo esse ambiente de fuga, que é o modus operandi dessa organização criminosa. Cacai, seria muito irônico se essa reivindicação do Bolsonaro em melhores condições na Papuda resultasse em melhoria em todo o sistema de presídios do Brasil, né? Seria muito bom, né? Seria o único ato humanitário que esse cidadão já fez na vida, né? Seria a única obra dele, né? Porque ele só fez uma ponte de madeira lá perto da Colômbia e nada mais. Isso aí. Seria Exatamente, porque eu recebi essa semana uma fala dele dizendo assim, cadeia para bandido, cadeia não tem que ser bem tratado, não. Isso é um discurso dele. Tem várias, né, agora, Cacai? Várias frases assim. E os filhos louvando o sistema Bukele. Exatamente, acabaram de fazer turismo lá, turismo carcerário em El Salvador. Se alguém rompe uma tornozeleira em El Salvador nesse esquema do Bukele, passa uns 3 anos na solitária. Assim, então, eles têm que escolher de que lado que eles estão, né? Nós teremos uma semana rica aí, porque assim, a normalidade é transitar em julgado, mandar para Papuda. É isso. Então, e aí depois é óbvio, os advogados podem entrar com pedido de domiciliar. Eu tenho dito muito isso, Chico. Aqui não tem perseguição, não pode ter privilégio. Se ele tem direito, nós vamos discutir isso dia e noite dos milhares e milhares que deverão ter direito. Perfeito. É isso, não Cacai. tem outra saída. Muito bom. Muito bom a gente ter você com a gente nessa segunda-feira, Cacai, logo depois da prisão que aconteceu nesse sábado. Um prazer te receber mais uma vez, querido. Valeu. Obrigado, um abraço. Boa noite, querido. Até mais, Cacai. Então aqui o Cacai também ressaltando essa questão, né, de que o prazo ali para a defesa do Bolsonaro apresentar os embargos está se esgotando. Então em breve a gente deve ter a conclusão desse julgamento. Você viu que ele falou, dentro da normalidade é Papuda. Essa semana talvez ainda. Então a gente implantão permanente aqui no ICL, hein? Porque se converter para cumprimento da prisão definitiva, o normal, diz o Cacai, é que ele vai para Papuda. O prazo para os novos embargos de declaração acaba hoje. Daqui a pouquinho, meia-noite. É isso aí. Vamos continuar. Pode ser amanhã, então. Pode ser amanhã, Chico. A qualquer momento, Em edição extraordinária. Em edição extraordinária aqui no ICL. É claro que a gente vai ficar de olho. Agora, a partir das 7 horas da noite, você fica na companhia do Chico Pinheiro, que vai entrevistar Tabata Amaral, deputada, a partir de agora. E fica de olho sempre na nossa programação, que vamos estar com notícia a partir das 7 horas. Se acontecer algo antes disso, a gente entra no ar também. Estamos sempre alertas por aqui, no nosso site também. Fica ligado lá. Valeu, gente. Isso aí. Boa noite, gente. Então, boa segunda-feira, boa semana para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Democracia radical. Já ouviu falar sobre esse conceito? Não existe democracia se não formos ao limite em busca de mais direitos, igualdade e liberdade. Esse é um conceito necessário que hoje faz parte do campo de estudos da teoria crítica e que iremos estudar no nosso curso de pós-graduação do ICL. Eu vou contar mais sobre isso no dia do lançamento oficial da pós. Dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Eu te espero lá.